Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos iniciando mais uma aula, por sinal a última aula do semestre. No dia 23 teremos a nossa prova P3 para aqueles que vão realizar. Muita sorte, sucesso e estudem. Não está difícil, como disse anteriormente, mas procurem estudar e entender e principalmente interpretem o que é solicitado na prova, que todos ou quem realizar a prova irá ver. Eu quero aqui aproveitar para fazer uma revisão, mesmo para aqueles que não realizaram a prova P3, podem acompanhar. Então, em termos gerais, gente, o que eu posso dizer para vocês é que as referências são importantes no sentido de, no início, abordamos a importância dos grupos humanos, que propiciou de lá para cá todo o conhecimento, tudo que angariamos, ou espécie humana, né? Que angariamos de conhecimento, que angariamos de cultura, que angariamos de saberes, né? Desde os homens da pré-história, na transmissão do conhecimento, na transmissão da formação desses grupos e que desses grupos foram se tornando grupos, comunidades, e a partir dessas comunidades foram criando-se vilas, cidades e nações, e ao longo de alguns 1000 anos, aí no mínimo, de vários 1000 anos, nós conseguimos chegar no estágio de desenvolvimento tão bom quanto se poderia imaginar. Claro que ainda há muito que percorrer nessa jornada aí. Da nossa parte, nós temos que aproveitar ao máximo do nosso momento e entender como ocorrem as mudanças sociais, tendo em vista que nosso objetivo é o estudo do comportamento humano, né? A nossa disciplina proporciona investigar, compreender o ser humano no contexto social. Então, lembrando, todo conhecimento, toda transmissão, ela vem sendo aperfeiçoada ao longo da jornada humana. Eu gosto de ilustrar para vocês um livro do Hariri, que era uma breve história, o título é Uma Breve História da Humanidade, que dá uma ideia muito, muito boa de como a humanidade se desenvolveu. E é isso que conta para nós na longa jornada humana. Transmissão do conhecimento, o desenvolvimento de habilidades, exemplo, a criação de ferramentas, de utensílios para a agricultura, por exemplo, mas também para a caça e para utilizar no seu dia a dia, não? Então, nós percebemos o quanto esses indivíduos se preocuparam em criar, elaborar, pôr em prática todo um conhecimento, mesmo que precário, mesmo que primitivo, a desenvolver e passar para as novas gerações. E assim o aperfeiçoamento foi acontecendo, não só aperfeiçoamento das habilidades, como aperfeiçoamento intelectual e social. É lógico que houve o crescimento demográfico e a humanidade ela expandiu, cresceu, formou então as cidades, as nações, e aí começaram a se degladiar por conquistas, mas principalmente construíram suas culturas, construíram suas sociedades, e a partir dessas construções foram implantadas regras, valores, normas, para que as pessoas pudessem conviver de maneira pacífica, conviver de maneira harmônica nas relações que eram estabelecidas socialmente falando. Então, eles se uniam para defender suas ideias, seus valores, suas regras, quando invadidos ou quando desafiados. Então, esse movimento social, essas dinâmicas que envolviam nações de conquistas, visavam única e exclusivamente obter algum resultado desses, por exemplo, conflitos que a gente observa. Claro que foram formadas, nesse sentido, castas de dominadores e também os dominados. Então, nós temos sociedades onde
um grupo, determinado grupo, dominava um grande grupo e que, por conta de alguma condição, de alguma negociação, de alguma maneira de manipulação, esses poucos dominavam muitos. Não é? Por exemplo, nós temos aquele que se tornava rei por N razões, né? Às vezes pela força bruta, pela força do poder, dominava uma grande massa humana e estas aceitavam o que era determinado, né? Então, chamavam-se autoritarismos da época, ou seja, reis, imperadores dominando. Isso, a própria história demonstra isso com muita nitidez, né? E, claro, com o crescimento demográfico, tudo foi crescendo. Conhecimento, sabedorias, artefatos, tudo que era possível foi sendo melhorado, foi sendo desenvolvido, e as sociedades, por conta de todas essas melhorias, também foram crescendo e modificando, se tornando cada vez mais dinâmica, ou seja, valores eram modificados, novos eram propostos, e assim as sociedades foram se modernizando. Ok? Uma das contribuições muito importantes, e é bom a gente sempre resgatar, foi o movimento iluminista. Já demos um bom salto no desenvolvimento da humanidade, chegando ao humanismo. Claro que ao longo dessa jornada nós tivemos, como falei numa aula anterior, as grandes conquistas, as grandes invenções, que de alguma maneira contribuiu para que houvesse, naquela época, uma globalização. Então houve uma integração de culturas. Um dos muitos que contribuíram foi Marco Polo, com as suas missões, com as suas viagens, transferindo conhecimento, transferindo matéria-prima. Por exemplo, a seda, parece-me que foi um dos produtos que ele traficou ou transmitiu de país para país, não? Na Índia, por exemplo, aquelas comidas exóticas, temperos, e vai para fora. Então, Marco Polo foi um cara que realmente contribuiu muito positivamente para a integração cultural, isso já lá nos bons tempos idos, bem antes da Idade Média, se não me falha a memória. Então esse movimento iluminista, ele vem a reboque dessas transformações que vão acontecendo, as pequenas revoluções aqui e ali. E então esse movimento, com base numa nova proposta, numa nova modalidade social, tomou fôlego, tomou força. De um lado nós tivemos um pouco da quebra dos valores religiosos, não? Aquele modelo religioso de controle foi perdendo força. Havia uma explicação melhor do comportamento humano, não havia uma explicação única e exclusiva que, diante de um determinado comportamento, se não houvesse uma explicação lógica social, haveria uma explicação religiosa. Então, a igreja tinha muita força. A partir do momento que são questionados e é possível explicar um determinado comportamento de uma maneira científica, de uma maneira compreensível e lógica, a igreja começa a perder força, como mostram muitos estudos. E o iluminismo, ou o movimento iluminista, começa então a ter força, e aí sim propõe a quebra desse modelo aristocrático, ou do modelo aristocrático que existia na época. Ou seja, pequeno grupo dominava uma massa muito grande. Isso vem a história, até esse movimento sempre foi dessa forma, poucos dominando muitos. Né? Esse movimento, então, propõe que haja uma mudança social em que um determinado grupo assume, de uma certa forma, o controle da nação, e este grupo, vamos chamar de um governante, se incumbe de transformar aquela sociedade em um resultado melhor em termos de
desenvolvimento das pessoas. Então, todos iriam ter o direito a um aprendizado, e esse aprendizado daria direito a uma profissão, porque as sociedades estavam sofrendo essa transformação muito grande por conta, aí sim, dos novos modelos industriais, ou seja, a criação. O que é isso? O êxodo aconteceu, o contingente do interior, né, do campesinato veio para os centros, né, o que era então uma pequena vila, torna-se algo gigantesco em termos de pessoas, e a necessidade de atendimento às necessidades primárias e secundárias era fundamental. Passa-se a mudar a maneira de ser, porque aí viriam a criação de pequenos negócios, e a partir desses pequenos negócios teríamos que ensinar, então teríamos que ter um ensinamento um pouco mais especializado, mais aprofundado, e o conhecimento sempre foi fundamental, como é até hoje, diga-se de passagem. A ignorância hoje não tem mais espaço, crítica que eu faço. As pessoas hoje que não têm conhecimento, elas, de alguma forma, elas perdem um pouco a sua identidade. Infelizmente, caso esse que a gente abordou muito nas aulas, a questão da identidade cultural. E dessa época, então, aqueles que assumiam o governo, vamos chamar assim, teriam que reestruturar essa sociedade para poder dar um atendimento mínimo necessário. E aí sim nós começamos a ter o que chamou-se de divisão de classes. A classe rica e pobre tinha até então. Surge nesse meio de caminho a famosa burguesia, que teve um papel muito importante no desenvolvimento da sociedade, que é o que nós temos nos dias atuais. Não é? A partir daí, gente, com essa quebra de movimento, com essa quebra de valores, nós temos o surgimento da psicologia. Não que ela não existisse. Volto a dizer, quando começa-se a avaliar, principalmente na área da filosofia, tenta compreender o ser humano, não no contexto não no contexto do antropocentrismo, como eu falei anteriormente. Não, isso gera uma questão muito mais do conceito religioso. Mas a própria filosofia visando identificar o comportamento do indivíduo, seja na esfera social, seja na esfera individual, já havia esse movimento psicológico que havia uma certa limitação, um certo controle, para que a coisa não exacerbasse. Mas, vamos ali pedrar de uma hora ela fura, nós tivemos então o surgimento dos primeiros movimentos em psicologia, ou pelo menos alguns estudos bem elementares do comportamento humano. Um desses indivíduos que começaram a desenvolver essa ideia foi o Wilhelm Wundt, que propunha, por exemplo, que através da percepção o indivíduo era estimulado, e através desse estímulo ele manifestava um comportamento reflexivo, glandular ou muscular. Verdade, verdade. Hoje nós sabemos disso quando recebemos um estímulo, seja ele sonoro, seja ele visual, seja ele tátil, né? Nós iniciamos um comportamento, ou emitimos um comportamento de reflexo glandular e muscular. Um exemplo bastante interessante, comum até bastante simplório, é quando observamos algo que nos traz prazer, por exemplo, na alimentação. Nós salivamos sem um controle. A glândula salivar começa a receber estímulos e nós salivamos para preparar, por exemplo, a condição da boca, né, da região da boca, para esse alimento ser digerido. É claro que é todo um processo reflexo. Assim como a parte muscular, que é a preparação do organismo para uma ação, mediante o estímulo recebido. Isso é válido? Sim, muito válido. Entretanto, no outro extremo, lá na América, William James aborda essa questão também de percepção, mas que o pensamento à consciência ele ocorria de forma fluidamente. Ocorria de uma maneira contínua, de uma maneira bastante leve, ou seja,
ele acontecia sem que muitas vezes a gente controlasse. E isso era uma maneira, um jeito do indivíduo se relacionar com o meio ambiente através dessa percepção. E era constituída de que forma? De imagens. O nosso sistema central, ou o nosso neocórtex, armazena informações de toda ordem, né? Seja ela visual, tátil, olfativa, gustativa, está registrado, está armazenado, está guardado na nossa memória. Sentimentos estão guardados, emoções estão guardadas. E na medida que há um estímulo, eu resgato tudo isso. Então é todo um movimento, é toda uma condição de pensamento não puramente reflexo, como abordava o Wundt, e sim uma condição de uma estrutura muito mais fluida, muito mais abstrata, né? Vamos dizer assim. E isso contribuiu para o surgimento propriamente dito da psicologia lá no início do século XX. Aí a gente entra na esfera da psicologia consciência, que começa a dar muitas explicações sobre o comportamento humano. A base de todo esse trabalho está Freud, quando ele aponta ou apresenta os elementos, a estrutura, né, da personalidade baseada no id, superego, e tudo que circunda esses elementos aí, não? Como está o aparelho psíquico estruturado e como ele se desenvolve. Não entro nessa seara porque há uma disciplina ou outras disciplinas que irão provavelmente abordar esses aspectos. O importante é que, de Freud em diante, a psicologia começa a tomar um rumo de uma ciência muito importante e muito, digamos, apropriada para compreender o comportamento humano. E dela podemos pensar lá por volta de 1920, do surgimento, principalmente nessa época, do surgimento da psicologia social. Até então era uma psicologia mais voltada para os indivíduos, com pequenos toques sociais. Mas em 1920, efetivamente, há um estudo, há uma proposta de se estudar as condições sociais envolvendo o comportamento humano. Coincidentemente ou não, a Primeira Guerra Mundial, os movimentos que ocorreram nessa época, eu pego até movimentos artísticos, movimentos sociais, foram estimulando a busca da compreensão dessa ciência nova e principalmente dessa ramificação da psicologia social. A contribuição de Le Bon, sabe, Le Bon foi muito importante com o livro A Psicologia das Multidões, que permitiu, que auxiliou, que contribuiu para que se compreendesse um pouco melhor o comportamento do humano num contexto mais social, não? Ou seja, ainda temos o controle de pequenos grupos dominando grandes grupos. Até hoje isso existe. Okay? Se nós pegarmos as políticas aí, nós verificamos, nós observamos que quem tem poder, e esse poder eu digo também o financeiro, ele consegue manipular, aí podemos discutir se de intencional ou intencionalmente, propõe, estimula que seja feito algo que se controle de maneira velada grandes multidões, né? Então, no Brasil, se fizermos o estudo, nós vamos compreender que pequenos grupos dominam grandes grupos aí. É a questão de educação, de cultura, de formação e, infelizmente, da ignorância. Aqui no nosso país, por exemplo, fazemos uma crítica. Quanto mais ignorante, melhor, eu controlo melhor. Por isso a minha preocupação com as pessoas que não precisam ter aquela cultura do conhecimento pleno, mas que tenham uma cultura da compreensão da realidade, que tenham um senso crítico, que saibam interpretar a realidade. E isso se adquire através do conhecimento, através das habilidades que eu tenho no desenvolvimento do meu pensamento, que caímos, por exemplo, na proposta do William James, que a nossa consciência, o nosso pensamento é constituído de imagens, sentimentos e emoções. Ou seja, tudo que adquiro eu consigo interpretar, e a minha relação com o meio uma relação dialética,
o meio me muda, eu mudo o mundo, e assim nós vamos desenvolvendo todas as nossas habilidades. Por isso a psicologia social tem um papel importantíssimo nesse contexto aí. É a partir daí que são realizados os estudos com base científica e são sistematizados para aí sim se dar um corpo científico, se dar um modelo bem menos empírico, isso é muito importante dizer, e um modelo um pouco mais científico, ou seja, estuda-se movimentos sociais, estuda-se comportamentos sociais com base científica, onde é comprovadas as hipóteses, e aí nós conseguimos propor mudanças sociais. No Brasil a coisa passa a acontecer um pouco mais adiante, né, lá por volta de 1940, 50 mais ou menos. Antes tínhamos movimentos, evidentemente, mas a coisa pega mesmo nos anos 50 e, por coincidência, as coisas começam a ter mais vulto com a criação do curso de psicologia nos anos 60, né, confirmação legalmente falando da psicologia social, porém, sociólogos, filósofos, antropólogos, enfim, todos os zoólogos anteriores já se preocupavam em desenvolver todo um trabalho num contexto social, ok? Gente, é a nossa última aula, eu só queria me despedir de vocês desse semestre, desejando a todos muito sucesso, muita sabedoria, muita compreensão, muita paciência. A paciência é fundamental, ela permite que você enxergue melhor o que acontece, né? Lembrando que vivemos num mundo em constante transformação e, portanto, espero que vocês saibam como estabelecer essas relações em uma boa formação social. E quero lembrar vocês também que o mais importante, gente, não é estar na conquista apenas lá, cheguei lá, né? Chegar lá é uma consequência. Devemos considerar o que nós conquistamos ao longo da nossa busca, né? As etapas que me permitiram chegar lá, pensem nisso. O que vale são as etapas e não somente onde nós chegamos. Pensem nisso, tá bom? E que no próximo semestre as coisas voltem ao normal e tudo corra dentro daquilo que nós buscamos na nossa realidade e vida profissional. Um grande abraço a todos.